Assista o programa Vamos Juntas na Record News. Toda quarta às 22 horas e sábado às 13h30. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Olá, sou Neuza Berger e mais uma vez estou à frente da apresentação do programa Vamos Juntas, que começa agora. Estamos no mês de outubro e outubro é o mês onde se destaca a importância da prevenção ao câncer de mama. Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Por ano, 66 mil novos casos de câncer de mama são registrados no Brasil. É o câncer que mais mata mulheres no mundo ainda hoje. Por isso, a importância de se falar sobre o assunto e falar sobre prevenção, não é isso, Karine? Aqui no estúdio com a gente, o médico oncologista, Dr. Luiz Augusto, e a gente vai conversar. Obrigada, doutor, pela tua presença aqui, pela tua participação, nesse mês onde a gente destaca a importância da prevenção ao câncer de mama, um câncer que ainda mata muitas mulheres no mundo, não é isso, doutor? Infelizmente, o câncer de mama é uma doença ainda muito séria. A gente está conseguindo cada vez tratar mais as mulheres, né, e conseguindo fazer diagnóstico cada vez mais precoce, as cirurgias são cada vez melhores e menores, mas ainda é um câncer que mata muita gente, né, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, no Espírito Santo. E qual é a expectativa em relação mesmo à prevenção? O que nós, mulheres, que somos as maiores vítimas desse câncer, devemos fazer para evitar que sejamos vítimas do câncer de mama? O Outubro Rosa é um mês que está muito ligado à mamografia, né? Eu acho que esse é um princípio que a gente devia mudar um pouquinho. Porque a mamografia é um exame que a gente usa para descobrir o tumor de mama depois que ele se forma numa fase mais inicial. Para que assim eu consiga fazer uma cirurgia menor e melhor, evitar que as mulheres sejam mutiladas do ponto de vista de fazer uma cirurgia mais radical, uma mastectomia, e também aumentar a chance dela ficar curada. Mas melhor do que tratar um tumor numa fase inicial é não tê-lo. Então, a prevenção do câncer eu acho que é fundamental. E dá pra gente não ter o câncer? Porque a gente, né, às vezes não tem muito controle sobre isso. Dá pra gente diminuir a chance, né? Um terço dos tumores tem um componente genético importante dos tumores de mama. Então, assim, eu tenho um histórico familiar ou tenho alguma mutação que aumenta a chance de eu desenvolver o câncer. Outro terço, ele é causado por questões aleatórias. Então, às vezes, a mulher é uma atleta, não tem histórico familiar nenhuma e desenvolveu um câncer de mama. As nossas células do corpo estão se dividindo o tempo inteiro. Então, às vezes, numa divisão celular ocorre alguma mutação específica ou ela se divide de uma forma errada e ela perde a capacidade de morrer e começa a se multiplicar desordenadamente e forma o câncer. E existe a questão ambiental. Nesse um terço que a questão ambiental é importante, que a gente consegue intervir. Que é fazendo o quê? Atividade física. Pode ser qualquer atividade física. Eu falo muito para minhas pacientes no consultório, assim, porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer, ou quando a mulher está envolvida no tratamento do câncer, é muito fácil mudar os hábitos de vida. Ela vira uma chave lá e ela quer fazer tudo. Ela quer fazer dieta, ela quer fazer atividade, ela quer fazer yoga, ela quer ir no terapeuta, ela vai no psicólogo, ela vai fazer tai chi chuan, ela vai fazer o que for. Porque o negócio está lá, né? Bem, quando os tumores já se alimenta melhor. Só que o problema é aquela força, aquele impulso inicial que fez ela mudar tudo na vida, com o passar do tempo ele vai diminuindo. E o câncer vai ficando lá para trás e a mulher vai voltando aos hábitos que ela tinha antes de desenvolver o câncer. Então, para que você tenha um impacto em relação à doença, tanto nas mulheres que já tiveram câncer, quanto as mulheres que não querem ter um câncer, tem que ser uma mudança perene, tem que ser permanente dos hábitos de vida. Então, a mulher tem que se alimentar bem, tem que comer mais vegetais, mais frutas, menos gordura, tem que manter um peso adequado. O câncer de mama, geralmente, ele usa muito o hormônio feminino que é presente. Então, as mulheres que começam a menstruar muito cedo e param de menstruar muito tarde, fica sobre muito efeito de hormônio durante muito tempo. Tem também a questão de se alimentar melhor, fazer atividade física. O consumo de álcool, ele é importante, então o uso regular do álcool também está relacionado ao aumento de câncer de mama. Então é verdade, né, amiga? Não tem para onde correr. É verdade esse negócio de comer bem, de se alimentar bem, de cuidar para sempre.
Não é um períodozinho assim, tipo, vou emagrecer pro Natal. Não. É a qualidade de vida. E deixa eu perguntar uma coisa, doutor. Esse é um terço aí que fala sobre a genética. Eu tenho uma mãe que teve o câncer de mama, mas a gente não tem essa genética na família, porque ela é da família, ela é a primeira, né? A minha avó não teve, enfim. Eu tenho que estar mais preocupada? Tem. Existem algumas mutações que a gente conhece. Hoje em dia a medicina avançou muito, então a gente tem algumas mutações que a gente sabe a chance que aquela indivíduo, se ela tiver aquela mutação, de ter o câncer de mama. Se ela tiver aquela mutação, a gente tem programas para se fazer e pode ser até que tem que retirar a mama para diminuir a chance do tumor voltar. Mesmo... Ah, tá. Entendi. Nas mulheres que têm as mutações. Mas mesmo aquelas que não têm mutação, mesmo no seu caso, sim, se minha mãe não fez o teste e não tem mutação, você tem uma chance maior de ter câncer de mama do que uma mulher que não tem ninguém na família. Mesmo assim, às vezes a mãe teve, mas não tem mais nenhum caso, mas a mutação pode ter surgido na sua mãe. Então, às vezes, ela surgiu ali, a partir daquele momento, os filhos podem ser passados para os filhos. E aí as consultas também ao ginecologista e ao oncologista? Isso. As pessoas que têm histórico familiar de câncer de mama, ela tem que ter um cuidado mais especial ainda, porque o risco é um pouquinho maior, então tem que ter um cuidado mais especial para prevenir, tanto na parte da prevenção, quanto no diagnóstico precoce, se tiver o câncer. E, doutor Luiz, o senhor falou que quando a gente chega nesse mês, que todo mundo discute muito, fala-se muito da mamografia. Eu tenho uma dúvida, porque assim, quando a gente pesquisa sobre o assunto, a gente tem 1 milhão de informações do tipo, tem que a mulher acima de 50 anos, antes não precisa fazer. Outro já fala, não, mas se tivesse feito antes, tinha descoberto, né? Porque a gente sabe que mulheres jovens também têm o câncer de mama. Qual é o mito e a verdade sobre a mamografia? Tá, isso é um assunto bem controverso, assim, é bem difícil de explicar, não é uma coisa para qualquer um. E isso é um dos problemas, que todo mundo quer dar uma opinião ou fala alguma coisa em relação a isso, mas eu vou tentar explicar assim para vocês entenderem. A mama da mulher, ela vai mudando com o passar do tempo. Então, é uma glândula e cada vez que ela vai ficando mais velha, essa glândula vai sendo substituída por gordura. Quando a mulher entra na menopausa, a maior parte da mama, que é essa glândula, ela foi substituída por gordura. Quando a mulher faz mamografia, você consegue ver quando a mama é mais gordurosa. Quando a mama é mais densa, que tem muita glândula, a mamografia não vê muito. Apesar do câncer acontecer em mulheres jovens, eu tenho um paciente de 20 anos com câncer de mama, a mamografia simplesmente não é um exame para ela. Não funciona para mulheres jovens. Nesse caso, não é o mais indicado. Não é a mamografia. É importante, as mulheres têm que ir no ginecologista, tem que ir no ginecologista. O ginecologista tem que examinar a mama dela, tem que palpar, tem que ver se tem algum caroço. A mulher tem que fazer o autoexame. O autoexame não naquele sentido antigo, de ir lá todo mês, na época da menstruação, mas de conhecer seu corpo, de se olhar, de olhar para o seu espelho, conversar com o parceiro. Às vezes, muitas das mulheres que têm o diagnóstico é o parceiro que identificou, que percebeu uma coisa diferente. Às vezes, a mulher não tem esse hábito de se olhar, de se tocar. E consegue identificar mesmo numa fase mais inicial. A questão é a idade da mamografia. Então, assim, as mulheres que têm um histórico familiar muito forte, ou que têm uma mutação genética, a idade para começar a fazer a mamografia é aos 35 anos. As mulheres de população geral, a todas as outras mulheres, a partir dos 40 anos, ela tem que passar no médico para uma avaliação. Algumas mulheres vão se beneficiar da mamografia, outras não vão se beneficiar, por uma característica da mama da mulher. Então, se a mulher tem uma mama muito densa aos 40 anos, não adianta ela ficar fazendo mamografia, porque essa mamografia não vai ser útil para ela. É outro exame que vai identificar. Ela vai fazer exame físico, ela vai fazer ultrassom, ela pode até fazer a mamografia complementada com ultrassom para melhorar, mas não é só a mamografia. A partir dos 50 anos, aí a mama já mudou muito. E aí tem muito mais glândula, muito menos glândula e muito mais gordura. E a partir desse momento, a mamografia sozinha começa a ser mais efetiva. Então, assim, se a mulher tem mais de 50 anos, independente de qualquer coisa, até na unidade de saúde, quem pede às vezes é o enfermeiro. Nem precisa ser examinada a mama. A mamografia tem que ser feita. Entre 40 e 50 anos... Aí fica ali a critério do médico. Do médico, exatamente. Avaliar o histórico familiar, avaliar o risco, os hábitos de vida daquela paciente e o aspecto e a característica daquela mama na mamografia. Porque senão a mulher fica, às vezes, fazendo a mamografia, começa a fazer com 30, porque às vezes tem muita mulher que tem muito medo, começa a fazer mamografia, faz mamografia até os 50, e você vai olhar aquelas mamografias, não dá para ver nada, zero, não serve para nada. A mulher achou que estava protegida e não estava. E não estava. E, doutor, a gente entende que para toda doença, a prevenção é o melhor remédio. A gente já falou sobre a questão dos hábitos, de se identificar o tumor. Para aquelas mulheres que identificaram um tumor
um câncer de mama. Os tratamentos estão mais efetivos? A gente tem tido boas respostas? O que o senhor pode falar nisso? Porque eu acho que isso é importante também para aquela que está assistindo a gente, que está nesse momento, né? Não existe na medicina, da parte da oncologia, nada que avança tanto quanto o tratamento de câncer de mama. Mas não é por nada, é porque a epidemiologia do câncer de mama, a incidência é muito grande. Então é muito fácil você estudar o câncer de mama, fazer estudos, trabalhar. Então, todo ano, todo congresso que se vai tem drogas novas, tem impacto de tratamentos novos. A gente está evoluindo muito, tanto no tratamento quanto nas medicações. Tanto nas mulheres metastáticas, que são as mulheres que a doença já saiu do controle, quanto nas mulheres que estão fazendo o tratamento com a intenção curativa. Em relação às mulheres metastáticas de mama, que eu acho que ninguém quer ser metastático, mas o que eu falo para minhas pacientes que a doença já saiu do controle, assim, que o câncer de mama virou uma doença crônica. Então eu tenho Você vive com o câncer de mama. A mulher que tem hipertensão, ela não vai tomar um antihipertensivo durante a vida dela. Quem tem diabetes vai tomar às vezes insulina e vai viver e vai tomando aquele remédio. A mulher com câncer de mama também vai viver assim. Há 20, 30 anos atrás, as mulheres viviam muito pouco com câncer de mama metastático. Eu tenho um paciente com mais de 20 anos. Descobriu já com metástase e está tratando. E no período do tratamento vai surgindo remédios novos. Entendeu? Então, a forma que você trata hoje, o jeito que você trata câncer de mama hoje, talvez daqui a 5, 10 anos vai ser totalmente diferente. Talvez pode até surgir uma cura. Então, a mulher tem que ficar estimulada e viver apesar da doença. Que coisa boa. Isso é uma boa notícia. Nossa, não é? Gente que já passou por isso na família, né? É muito... Eu queria só fechar balsâmico. Um tratamento, que o nosso tempo corre, né? Eu tenho uma prima que acho que há 2 anos identificou tal, e ela não perdeu os cabelos por causa de uma touca. Eu queria falar disso. Você sabe disso, amiga? Durante a quimioterapia, ela usava uma touca, porque, gente, o cabelo para mulher é uma coisa que impressiona, né? Porque é visualmente impactante. E ela não perdeu, doutor. Que legal, né? Explique, você sabe me explicar isso aí rapidinho? Então, o que é essa touca? Essa touca, ela é uma touca que faz uma diminuição da temperatura. A mulher usa uma touca. Durante o tratamento. Durante o tratamento. Né? A gente está fazendo a quimioterapia, ela coloca essa touca, diminui muito a temperatura do couro cabeludo e ocorre uma vasoconstricção. E aí o quimioterápico não atinge o folículo piloso e diminui muito a alopécia, a queda do cabelo. Ela até perdeu, mas ela ficou, sabe? Cortou. Aí, primeiro, não é para todo mundo, né? Porque às vezes a mulher já tem pouco cabelo, ela vai se investir naquilo, vai ficar às vezes um pouquinho mais de tempo na sala de quimioterapia, perde um pouquinho do conforto do tratamento, mas chega lá na hora, ela acaba tendo que raspar porque perdeu muito. Algumas mulheres que têm mais cabelo conseguem passar do período do tratamento sem perder o cabelo. Ótima notícia, viu? É uma coisa Não é nova, uma delícia? Eu acho que o objetivo da discussão nesse mês, além de falar, claro, da prevenção, é da esperança, né? E falar que as pessoas não devem desistir, procurar um bom tratamento e seguir, não é isso, doutor? Eu tive pacientes que não procuraram tratamento porque tinham medo de perder a mama e tinham medo de perder o cabelo, de ficar careca com o tratamento. Às vezes, se ela tivesse ido antes, ela não tinha perdido a mama e às vezes não precisaria ficar careca porque não precisaria fazer quimioterapia. Né? Ou seja, o medo mata. Então assim, a gente não tem que ter medo do câncer de mama, que às vezes, se não mata, às vezes paralisa. As mulheres às vezes sentem um caroço ali, não sabe o que vai fazer. Não vai ser nada, entra no automático a vida, para até de examinar a mama e aquilo lá vai crescendo, vai piorando. É bom as mulheres tomarem cuidado com isso, porque mesmo numa situação, às vezes, muito difícil, ainda tem solução. Que coisa boa. Obrigada, doutora. Acho que essa notícia é muito boa. Essa notícia é muito boa, gente. Olha, a doutora Luiz Augusto aqui com a gente, tirando um pouquinho do seu tempo para esclarecer, informar que isso é muito importante. E no próximo bloco, a história de 2 mulheres que viveram essa realidade do câncer de mama e estão aqui para contar a sua história. Espero só um pouquinho. Você está assistindo Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Estamos de volta e o assunto desse programa
Outubro Rosa. Mas, gente, nós gostamos de histórias felizes. E aqui no programa com a gente é Silmara e a Marcela. Duas sobreviventes. Pode falar sobrevivente? Ou é exagero? Sobrevivente. Do câncer de mama. E elas vão contar um pouquinho, né, Karine? Da história de cada um. Fala, amiga. Eu sei que você quer saber. Eu tô doida pra saber, porque assim, minha mãe teve câncer de mama. E aí, pra nós, a pior coisa foi o diagnóstico. Chegar diante do médico e o médico olhar pra mim e falar assim: minha filha. É isso. A biópsia deu carcinoma. Meu mundo caiu. E não era nem minha, era minha mãe. Sim. E vocês? Quem conta? Fala, Marcela. Na verdade, eu já, assim... Primeiro, quantos anos você tem, Marcela? Porque você é super jovem. 38,5. Quase 39. Então, aos 37, descubro ao toque, o doutor falou muito sobre, né, autoexame, se conhecer. Então, eu tinha esse hábito de me tocar. Então, eu tinha certeza que ele não estava ali. E quando eu encontrei o nódulo, ao fazer a mamografia, disseram que eu não tinha nada. Então, um mês depois, eu tive uma experiência, né, que eu estava dodói, e aí eu fui refazer todos os meus exames e deu como um carcinoma ductal invasivo e filtra. E aí? Colegas. E aí eu já estava preparada por Deus, assim, porque foi o Senhor com uma experiência, né, que eu tive, e eu me preparei totalmente e realmente eu não fiquei nervosa. Deixei Deus cuidar. E pra você, Silmara, como é que foi o diagnóstico? Você também é jovem. Sim. Nós temos dois exemplos aqui. Menos que ela. Bom, eu descobri o meu câncer há 4 anos atrás. Eu tinha feito mamografia 6 meses antes. Olha lá, Karine. E tava tudo ok? Tudo ok, não tenho câncer na família, fazia exercícios tudo bem. físicos. Tô liberada. Ótimo, né? Amamentei meus 2 filhos, que é muito importante a gente falar, a importância da amamentação, né? Nessa questão do câncer também, né? Só que eu fugi a regra, né? E um dia à noite eu cheguei do trabalho, tomei um banho, me deitei na minha cama e quando eu coloquei as 2 mãos assim, eu senti que havia algo de errado. E eu percebi que não era um círculo, né? Porque a gente no câncer, quando ele é um formato de flor, ele é maligno. Né? A gente não tem essa escolha. Quando ele é um círculo, né? E doía? Não, nada. Eu só encostei e senti um negócio diferente. Eu falei, tem um negocinho aqui e eu corri logo. Então, assim, o que me salvou foi o fato de encontrar o nódulo, por exemplo, eu encontrei na sexta. Na segunda-feira eu já estava no médico, 20 dias depois eu já estava tirando esse nódulo. Eu tive um esvaziamento total de mama, né? Perdi minha mama toda e fiz a reconstrução de mama. Mas, assim, quando você fala, né? Do diagnóstico. Quando eu coloquei a mão, eu falei assim, opa, Deus, você está preparando aí, tô com câncer. Foi uma coisa, é só pela fé que você consegue entender. Falei, Senhor, eu tô com câncer, me dá força para aguentar o tranco. E quando eu cheguei na médica para fazer o primeiro exame, né, e nós constatamos, e ela ficou assustada, porque em janeiro eu não tinha nada, em julho eu tinha, dia 1º de julho eu tinha, a sensação foi assim, eu não tenho tempo para chorar agora. Vambora. Vamos lutar. Eu preciso viver. Né? Mas o medo, o pavor do novo, né? Que você passou por isso também. O que vai acontecer, a quimioterapia, a queda de cabelo, pra mim, eu vou ser sincera, não foi preocupante. Não. Isso que eu queria perguntar, porque assim, tem o diagnóstico que deve ser o primeiro grande impacto. Que bom que vocês são esse exemplo que vão enfrentar, porque a gente entende que muitas mulheres devem ter muita dificuldade em lidar com essa notícia. Mas tá, diagnosticou. E agora nós vamos fazer o quê? Todas as duas passaram por todo o processo de cirurgia, químio. Como é que foi, Marcela, pra você? Eu lembro de você carequinha. Lembra, né? Você Conheci Marcela carequinha no Austral, que eu achei até que era opção sua. Todo mundo toda achava. linda, maravilhosa. Eu falei, ela gosta. Inclusive me perguntaram se eu era atriz do Santa Rita, né? Porque toda emperequetada de sapato vermelho, com suspensório. Aí a senhora até chorou quando eu disse que eu estava, né, com escrito paciente. Ela falou assim, eu não acredito, eu reclamo por causa de uma dor no pé e você tá desse jeito, careca. Mas perdeu o cabelo, apesar de eu achar que não ia sentir, né? Foi o pior momento. Pior do que o diagnóstico. Você fez cirurgia, fez tudo. Como é que foi? Eu só não tirei, não fiz a mastectomia, né? Fiz o quadrante. Tá. Né? Um pedaço bem... a metade da mama.
E aí, quando me falaram, né, que quando eu fiz a químio e 20 dias depois o cabelo caiu, assim, foi um choque. Me senti assim... Pelada? Eu me senti mutilada. Foi na hora que eu me olhei no espelho, foi isso que a sensação que eu tive. A única coisa que eu tive coragem de fazer foi ajoelhar e pedir a Deus para que não me tirasse a alegria. Eu queria que ele continuasse me deixando ser feliz, independente apesar de tudo. Entendeu? E aí minha filha chegou na hora e falou: mãe, eu estou aqui com você, você não vai morrer. Eu sabia que eu não ia morrer, eu sabia que era um processo, né, que esse processo viria para algo grande, algo renovador. E ali eu recomecei. Então, essa dor, ela foi a minha maior bandeira, então eu me assumi totalmente careca, como você disse. Porque eu conheci Marcela, amiga, você precisava ver. Eu falei, é uma escolha dela, tipo, adoro e vambora, por causa que ela tinha essa alegria. E eu chegava no hospital, era tão interessante que eu podia, porque o couro cabeludo fica sensível. Eu chegava no hospital de lenço às 6 horas da manhã, 6h30, e eu tirava dentro do hospital e começava a andar e dar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, para que as pessoas pudessem ver que a gente podia ser feliz. Apesar disso. Com certeza, porque eu via muitos idosos, muitas mulheres, assim, totalmente assim, reprimidas, sabe? Se sentindo assim, fora do lugar dela, né? Envergonhadas, né? Também por conta de estar careca, né? Porque a peruca, infelizmente, nem todo mundo tem acesso. E eu falei, eu vou tentar empoderar o máximo de mulheres que eu puder. Entendeu? E Ai, assim, que tenho incrível. feito isso. Silmara, a sua cirurgia foi mais... É agressiva mais a palavra? Agressiva, sim, né? Foi uma mastectomia total, né? Um peito, um seio. Isso, um seio e coloquei um expansor, né? Depois nós fizemos na mesma cirurgia? Na mesma cirurgia. Depois a gente fez a reconstrução da auréola, né? Que foi retirada também. E hoje lindo! Não dá pra mostrar! Mas, assim, e você perdeu os cabelos também? Perdi os cabelos e é tudo como ela falou. Tudo na vida vai de encontro ao como você se sente, né? Eu não me senti menosprezada por ter um câncer. Eu não tive vergonha de ter um câncer. O que eu pensava assim, não tenham pena de mim. Eu quero ser acolhida e eu quero dizer para todo mundo que o câncer é uma coisa que hoje está no cotidiano da gente, a gente não pode mais fugir disso. Então, como ela, eu tinha essa visão. Eu não quero que olhem para mim com pena, eu quero ajudar as pessoas. E no meu processo era assim, eu fui logo para as redes sociais, eu mostrei que eu estava careca, eu mostrei que eu estava com câncer. Foi contando o processo. Eu fui contando o processo. Agora eu vou tomar quimioterapia. A pessoa não sabia como é que se tomava uma quimioterapia. Eu vou para ressonância. Agora eu vou fazer outro exame e tal. Então, assim, eu fui levando o câncer de uma forma leve. Por mais que eu estivesse sofrendo, porque a gente sofre e muito, só nós que passamos sabemos a nossa dor, né? Tem a questão da mutilação, no meu caso. A dúvida também, né? Sim, assim, mas eu tinha sempre a certeza que Deus estava projetando uma coisa muito maior pra mim. Que bom. Tá? Então, assim, o fato de você estar num processo de dor e não se vitimizar é essencial. Porque se eu fico me vitimizando, eu sou a coitadinha, eu tô com câncer de mama e não vou sair de casa mais. E o coitadismo baixa a imunidade, já é provado. Com certeza, isso, né? Cientificamente é provado. Baixa a imunidade. Então, o que eu tentava? Eu lutava todos os dias. Tinha dias que eu ficava debaixo do chuveiro, chorava tudo que eu tinha que chorar. Pegava um fôlego e voltava. Vamos lá, vamos continuar. Porque não é um processo fácil. No meu caso, eu engordei mais de 10 quilos. Então, perder o cabelo para ela doeu mais do que, de repente, não sei se você engordou, mas no meu caso eu engordei. Então, me doeu mais engordar do que perder o cabelo. E a gente não pode estar pensando assim, que o câncer é o fim. Né? A palavra câncer não era dita, gente. Não, era um palavrão. Não era dita, né? Então, assim, a gente tem que falar do câncer, a gente tem que falar que existem hoje os tratamentos. O médico mesmo disse que antes. Gente, está muito evoluído. Eu, pelo menos, né, na minha época, antes do teu câncer, o que eu vi, as pessoas passando muito mal durante o tratamento. Hoje você tem drogas que amenizam isso, né? Hoje a gente tem psicólogo, a gente tem psiquiatra para no meio nutricionista do caminho. que colabora, né? Contribui. Então, os recursos hoje são muito grandes. E assim, ela pode falar melhor do que eu, mas a gente tem que ter o pensamento de que tudo vai ficar bem. Não é olhar o agora, porque se você olha o agora, você
desespera. Porque é uma doença, muitas vezes, silenciosa. Entende? Então, assim, e a gente não sabe o que vai acontecer e como o nosso corpo vai reagir. Uma coisa que eu até comentei e tenho comentado muito nas redes sociais é que, assim, o Covid veio, né? Todos vocês agora estão sentindo um pouquinho do que a gente que teve um câncer. Exatamente. Ver como é que vai acontecer. Esse isolamento, né, que a gente tinha que se prevenir porque a gente não podia pegar uma pneumonia, a gente estava fazendo químio, o cuidado com a alimentação, aquela coisa toda. E a gente tinha que ficar um pouquinho restrito em casa, né? E vocês estão vivendo um pouquinho disso hoje. E como o tratamento vai reagir, né? No corpo, que a gente também não tem muita ideia. Não tem noção, né? O meu era um cansaço excessivo, o seu? Também, muito cansaço, muitas dores. E um calor que de madrugada você podia estar no sono mais pesado, que ele te acordava, ao ponto de você sentir angústia, chorar, né? Bem forte. E esse mês, meninas, eu acho que é a grande oportunidade. Eu queria que, infelizmente, nosso tempo já acabou, tá acabando. Eu queria que cada uma deixasse aí uma frase, para quem tá assistindo, a gente tá passando pelo que vocês passaram e agora podem estar aqui dando esse depoimento tão encorajador para todo mundo. A importância da gente discutir sobre isso, Marcela, fala para mim. A palavra que eu deixo é acredite, né? Acredite em Deus. Eu acho assim que não tem algo que possa mais te confortar nesse momento. Por mais que as pessoas estejam ao seu lado, você tem que acreditar no sobrenatural, né? Que é Deus. Então, eu acho que a palavra é acredite que você vai conseguir o tempo inteiro. Mas eu falo que a fé, ela não é assim, ela é algo invisível, mas que você tem que sentir ela dentro de você. Não é falar que tem fé, né? É sentir ela se transformando você totalmente. Totalmente. E tendo a fé, né, em Deus, que a gente como cristão, né? E daí eu me pergunto, quem não é cristão, como é que passa por essa dor? Eu queria até entender. Porque eu só fiquei de pé porque eu tinha graça de Deus. Eu também não entendia. Né? E você sabe o que eu acho assim, o que eu costumo dizer, que eu acho que você deve ter ouvido essa frase, que nós tivemos o câncer, mas o câncer não nos teve, né? Sim. Ai, que coisa linda, gente. Que conversa deliciosa. Ai, ficaríamos aqui mais 2 programas. Eu agradeço a participação de vocês. Eu agradeço essa energia boa, né, Karine? Contagiante nesse momento que a gente tem que discutir, não ter medo, enfrentar, procurar tratamento e acreditar em Deus. E quando você fala em contágio, né? O câncer não é contagioso, mas a esperança sim. Ai, ótimo, gente. A gente fica por aqui com essas mulheres lindas, maravilhosas. A gente encerra o nosso programa e vamos juntas. Você assistiu Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta.